Panetone salgado. Essa receita eu tenho certeza que é novidade para muitas pessoas. É um panetone salgado, muito gostoso para comer no lanche à tarde, um lanche à noite e muito fácil de fazer. Aqui nós vamos fazer com calabresa e queijo Minas. Agora esse sabor, a base vai ser a mesma. Vocês podem variar o sabor colocando azeitona, provolone, carne seca desfiada, né? E aí usar a imaginação. O importante é manter a base, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir uma aeração maior na massa. E a gente vai usar os ingredientes igual os ovos para propiciar mais essa aeração. Então eu gosto sempre de bater os ovos primeiro. Pode ser nesse batedor raquete já, tá? A gente vai conseguir uma aeração, os ovos eles vão triplicar de volume. Vamos lá? Aqui a gente os ovos já estão bem batidos. A gente vai acrescentar o óleo, né, a gordura. Aqui eu estou usando óleo vegetal, né, de girassol, e a água. E agora a gente já pode acrescentar o açúcar. Aqui eu vou colocar para enriquecer uma farinha de aveia sem glúten. Muito cuidado quando for comprar, lê o rótulo, tá? Não compre a granel. E isso daqui, essa farinha, ela vai propiciar uma leveza maior ao panetone, tá? Não quero usar farinha de aveia. Você pode substituir por uma farinha neutra, como uma farinha de amêndoa, porque a quantidade dela, ela não vai soltar um sabor forte característico da farinha. Ela vai propiciar mais leveza à massa, tá? Então eu gosto sempre de colocar a aveia. Aqui a gente vai colocar o psyllium, que é uma fibra natural. Essa fibra, ela vai ajudar na elasticidade, né, e da massa, tá? Pode já misturar aqui o fermento biológico seco, o sal. A gente sempre deixa o sal para colocar por último, tá? Então depois que a massa já estiver toda homogênea, lisa, a gente coloca o sal. E aqui é o mix de farinhas para pão, tá? Pode voltar na apostila e tem esse mix de farinha para pão. Aqui eu vou só mexer um pouquinho para não voar farinha. E nós vamos bater até essa massa ficar bem lisa. Agora que já bateu um pouco, eu vou com a espátula retirar a massa da borda, ver se tá se todos os ingredientes estão bem agrupados, e eu vou adicionar o sal. Agora nós vamos bater só para finalizar.
Olha, a massa já está pronta. Aqui, agora, é só misturar a calabresa, né? O sabor, você vai saborizar aqui. Pode colocar orégano, salsinha, cebolinha, aí de acordo com a preferência de cada um. Aqui está a massa. Eu vou colocar uma calabresa picadinha. Aqui eu acho que a gente vai voltar com a raquete para ela ficar bem, o recheio ficar bem encorpado a massa. E aqui eu estou usando um queijo Minas, a gosto, a quantidade. Eu vou voltar com a raquete aqui, porque ela vai incorporar mais o recheio na massa, para ficar mais uniforme. Só para misturar. Prontinho. Então, essa forma aqui, eu vou colocar 400 gramas de massa. Eu considero essa forma a melhor. Em questão de tamanho, ela vai crescer bastante, vai ficar fofinho, vai ficar úmida a massa, tá? E é uma quantidade que você vai, em um lanche vocês acabam com isso aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu gosto sempre de pesar, para ele ficar bonito, a quantidade de massa. Essa receita, ela vai dar para fazer esse panetone grande. Aqui eu tô com, pode colocar 400, pode colocar 450 gramas, tá? Nesse aqui. A massa dela, ela tá mais firme, então nós vamos colocar 450. E eu faço essa pequenininha também, esse mini panetone, que é super prático. Você pode fazer também essa quantidade toda e fazer só nessa forminha e levar, depois de assado, é só congelar. Para descongelar, você vai borrifar a água. Você pode colocar na airfry, você pode levar ao micro-ondas ou você pode levar ao forno. O importante, quando vai levar ao forno, é borrifar a água para a massa não ressecar, tá bom? Então vamos colocar nessa daqui, eu coloco em torno de 150. Então ela vai dar certinho os dois tamanhos, tá? Isto, 150. A massa sem glúten, vocês podem observar que ela é pegajosa. E para ela crescer e ficar uma aparência bonita, de lisa, o importante é a gente alisar com um pouco de água, usando água. E a gente vai alisar essa massa aqui para dar o formato. E a gente vai levar para crescer, deixar crescer até ele chegar. Ele não dobra de volume, mas ele chega até aqui na borda, tá? Porque chega no forno, ele ainda vai crescer mais. Como que a gente sabe que ponto que tá, que já cresceu o suficiente? A gente vai sentir. Quando você olhar para ele, a massa ela vai estar mais esponjosa, tá? Então, quando ela começar a ficar esponjosa, que você vai ter a sensação que ela está fofinha, igual uma esponja mesmo, está bom de colocar no forno. Então, geralmente, essa massa demora a crescer 30 minutos, 40 minutos. Depende da região que você estiver.
Aqui, por exemplo, onde que eu moro, né, em Minas, está muito calor. Então ela vai crescer mais rápido. Uma sugestão de colocar massa para crescer, você pode colocar no micro-ondas, pode colocar dentro de um armário, geralmente em lugar fechado que não bate corrente de ar. E no micro-ondas, o que é bom? A massa, quando ela vai crescer, igual em padaria, eles têm as fermentadoras. Essas fermentadoras, elas permitem que fique uma umidade dentro, né, para ajudar a massa a crescer e não ressecar. A gente pode fazer, bem prático de fazer isso, é colocar um copo de água, uma vasilhinha de água no micro-ondas. Eu coloquei aqui essa vasilhinha de água, aqueci por 2 minutos e aí preparei a minha estufa, tá? Então eu vou colocar agora os panetones lá dentro para crescer. Aqui eu já tinha uma outra, só que o espaço tá pequeno. Eu vou deixar só uma. E essa massa aqui vai ter calor e umidade, tá? Até ficar no ponto de assar. Eu vou mostrar o ponto de assar que já está no ponto de ir pro forno.